Essa aqui é a Flor de Lis que nós vamos tocar no caso dela, hein? No caso dela também. É Daniela Pérez. A pastora do diabo, hein? A pastora essa daí, do... ó. Essa aqui. Daí, ó. Doutor, pra gente finalizar, o senhor tem novidades sobre o caso Flor de Lis. Caso Flor de Lis. Olha, o caso Flor de Lis era um caso que na época a gente acompanhou, mas não com profundidade. Eu resolvi me debruçar no caso da pastora que nós estamos chamando de pastora do diabo. Essa daí, ó. Tá. Olha, a história dessa mulher é uma história de filme de cinema. Isso é fato. Tá? Então imagina, brevemente, para vocês terem uma noção, uma mulher que nasceu em 1961, lá na favela do Jacarezinho. Ela de uma família muito pobre, morando com a mãe muito religiosa, a dona Carmosina, e ela viveu num ambiente religioso, num ambiente de muito trabalho. Ok. A partir dos 15, 16 anos, ela sempre foi uma moça namoradeira. Sempre foi namoradeira. E nisso ela acabou tendo um filho com um rapaz que não assumiu, e ela teve o primeiro filho dela, e ela se apaixonou muito pelo filho dela. Bom, o que aconteceu? Todo mundo sabe que teve um fato no Rio que chamou muito a atenção, que foi a chacina da Candelária. Que foi mortos lá 11 garotos na faixa de 7, 8 anos de idade. Sargento Castro, olha o que nós descobrimos. Naquela oportunidade, a Flor de Lis, com 20 e poucos anos, ela procurou aqueles garotos da Candelária. Ela pegou 30 garotos e levou para casa dela. Mas isso depois Não, essa aqui ela já estava rica. Mas ela, quando ela era pobre, lá no Jacarezinho, morando numa casa pequena, ela levou, inicialmente, 30 e poucos garotos para ela cuidar. Na época, depois... Na casinha dela, no Jacarezinho. Mas depois de que houve a chacina? É, porque lá na Candelária era um ponto onde os garotos de rua moravam. E ela recolheu essa garotada. E levou para casa. Levou. Bom, e ali, com 30, 40 garotos, surge lá, frequentando, porque era do mesmo bairro, um garoto de 16 anos. Um garoto de 16 anos, que começou a frequentar, chamado Anderson. O Anderson, com 16 anos, começou a namorar com essa menina. Olha o Anderson lá, começou a namorar com essa menina, que era o quê? Filha da Flor de Lis. Ah, então ele estava namorando com a filha da Flor de Lis. Com a filha da Flor de Lis, que era mais ou menos da mesma idade, tá? Certo. E a Flor de Lis é bem mais velha que ele. Mas aí, ele larga dessa menina e ele se encanta pela Flor de Lis, ainda menor de idade. Então imagina, ele com 17 anos e a Flor de Lis com 30. E eles começam a namorar de forma muito firme. Ele religioso, ela religiosa, já tinha se tornado, naquele início, de pastora. Já era pastora. Já era pastora. E ele, um garoto de fé, e ele resolveu fazer o seguinte: olha, nós precisamos ganhar dinheiro, porque você está com 40 crianças aqui. Então ele fez o quê? Ele foi o cérebro que ele fez o quê? Ele começou a pegar os cultos da mulher dele, que era a Flor de Lis, e gravar num CD. E aí ele pegou também as músicas, porque ela é uma grande cantora. E ele saía para vender. E ele começou a ganhar dinheiro vendendo. E aí eles resolveram se casar e criaram a igreja Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo. E chegaram a ter 8 igrejas. Então imagina, um casal... Ela mais velha que ele, bem mais velha, e nessa época ela tinha 3 filhos, não tinha filho com ele, e somando os filhos dela com os filhos que ela pegou na rua, 55. Caraca, mano. 55 garotos. Aí, essa foto aí. Bom, o que aconteceu? Olha lá, Flor de Lis e o Evandro. Não, diminui a foto, Gordão, diminui. Deixa eu diminuir. Pra ver todo mundo, pô. Tá? Então vamos lá. Mas olha o que aconteceu. Não, mas aí é para ver a quantidade aí de criança aí, ó. Então, veja que eles tinham uma vida que era uma vida realmente chamou a atenção de todos os programas de televisão. Tudo. Mas adotiva, sim, ela pegava da rua, Snyder, só que não tinha documento. Tá? Tanto é que eles chegaram a mudar 4 vezes de casa, porque o Conselho Tutelar, na época, a Vara da Infância, ia atrás. Mas ela, juntamente com o pastor Anderson, querendo criar essas crianças. Até aí... Elas foram entrevistadas na Xuxa, na Ana Maria Braga, em todos os programas. Ela virou um sucesso no Rio de Janeiro, como pastora e como cantora. Aí o que aconteceu?
Eles montaram 8 igrejas e compraram uma bela casa, que é essa casa. Eu tenho uma outra foto, Snyder, que aparece a casa delas, que dá para ver que é uma casa mais bonita. É uma casa bacana, mas mesmo assim, para morar 55 pessoas, não é brincadeira. Não, tem que ser uma casa grande. Era tudo meio apertado, mas tudo bem. E aí, as coisas iam bem. Um casal harmonioso, a imprensa toda hora chamando eles para programa, e aí ela resolveu ser candidata a deputada federal. Isso aconteceu em 2018, ela foi candidata e foi a candidata mais votada mulher do Rio de Janeiro. Em 2019, ela assume a cadeira lá na Assembleia, lá em Brasília. E ela vai para Brasília, arrumou um cargo para o marido, ou seja, a vida estava em ordem. De vento em popa. Olha Essa lá, aí, ó. comprou essa casa, carro bacana, e aqui morava 55 pessoas. Não é brincadeira. Mas olha que curioso. Entenda que ela entra para a política em 2019, dia 1 de 19. Só que, no dia 16 de junho de 2019, naquele carro ali, que era um carro novo para a época, pastora Flor de Lis, pastor Anderson, saem para se divertir. Foram curtir a madrugada no Rio de Janeiro. Os dois. Foram curtir a madrugada. E aí, eles chegam em casa às 13h25 da manhã. Estaciona o carro ali e ela sobe para ver algumas coisas e ele ficou ali mexendo nos carros para pegar alguma coisa. Naquele momento, ela no quarto dela, diz a polícia que ouviu 6 disparos de arma de fogo às 13h25 da manhã. Ou seja, o pastor Anderson foi assassinado dentro da casa dos pastores. Eu consegui um trecho do vídeo. Esse trecho do vídeo consegue mostrar que a polícia levantou uma movimentação de pessoas ali logo após os tiros. Da madrugada. Da madrugada. Tinha uma câmera ali que a polícia levantou. Por quê? Porque a pastora, quando soube dos fatos, a polícia foi ouvir, ela falou: nós fomos vítimas de um assalto. A princípio ela falou isso. Foi um latrocínio, só que não roubaram nada. E ela falou: meu marido levou 6 tiros. O delegado do caso pegou o corpo, depois da perícia no local, leva para o IML. No IML, quando tira a roupa, o médico conta que ele recebeu, Sargento Castro, 30 tiros. 30? 30! Aí ele falou: espera um pouquinho. A deputada falou 6. Nossa. E ele recebeu 30. Espera um pouquinho, tá? Tem alguma coisa errada nessa história. O delegado... Porque, sargento, o senhor concorda que num primeiro momento não dava para desconfiar. Pastora famosa. Deputada. Uma mulher que sempre cuidou de criança. Você vai suspeitar do quê? Verdade. Mas quando ela fala que foram 6 tiros e o delegado vê no corpo do pastor Anderson 30 tiros, falou: espera um pouquinho, nesse mato tem coelho. Não, esse vídeo, só para vocês verem, dá para colocar o som, o que essa mulher canta, ela é cantora profissional, não é brincadeira. Coloca aí, Gordão. Ah não, aqui ela está orando. Põe o outro que ela está cantando. Ela é uma pastora muito fervorosa. Fervorosa. Tem um vídeo que eu mandei dela cantando. Ela canta, ela tem uma voz excepcional. Ela é uma cantora excepcional. E eu acho que eu mandei um vídeo onde aparece as pessoas correndo em frente à casa logo após o pastor levar 30 tiros na carcaça. Não é brincadeira. Mano. E nada foi roubado. 30 tiros? Não tem como. Aquela cantando. É bom ou não é de cantor? É, mulher canta canta bem, e os cultos dessa mulher... Era sucesso. Não, era um sucesso. A mulher realmente vinha num crescente. Mas e o que aconteceu? A polícia começa a apurar. Será que tem esse vídeo? Esse vídeo é importante, que é o vídeo, Castro, de parece umas pessoas ali correndo em frente à casa.
Bom, lá no canal Na Cena do Crime está a história postada. Mas vou contar o que aconteceu. O senhor está falando desse vídeo que tem um pessoal se movimentando. Esse vídeo, quem que estava correndo é o filho dela. Filho o de filho sangue. mais velho. É de sangue. O filho de sangue. E aí a polícia apreende os celulares e começa a investigar. O delegado falou, é a família que mandou matar o pastor Anderson. E imediatamente foi preso o filho e foi preso aquela menina bonita, filha dela, que era a ex-namorada do pastor Anderson. O filho, mas a filha dela, que foi namorado dele, participaram do assassinato do pastor Anderson. E um outro filho foi o incumbido de comprar a arma de fogo. Ou seja, a pastora do diabo planeja a morte do marido. E aí a pergunta, e usa os filhos mas ainda. o porquê que ela fez isso, se era ele que dava toda uma sustentação? Ele é que dava toda uma sustentação à parte burocrática, a ela vender as coisas e ganhar dinheiro, porque ela era a estrela e ele era um empresário. Agora, o porquê... Bom, aqui, vamos pôr o áudio. Ela, depois da morte, para vocês verem o que ela disse depois da morte, na hora do enterro do pastor, onde ninguém desconfiava, tá? Olha. Ou seja, ela fez aquela... Ela é uma artista, ela sabe interpretar. E aí, a polícia meteu todo mundo em cana, menos ela, porque ela era deputada. E deputado tem imunidade. E aí, quando o Congresso Nacional viu que a situação dela era feia, caçaram a Flor de Lis. Quando caçaram a Flor de Lis, uma semana depois estava em cana. Acabou a imunidade. Estava imunidade. E aí você não vai acreditar. Ela entra em cana e ela arruma um namorado. Lá Arrumou um namorado jovem, Deus do que ela céu. gosta de jovem. E o namorado ia lá nas visitas íntimas, o namorado acompanhou o julgamento, o namorado chorou no julgamento e ficou arrasado quando ela foi condenada por ter mandado matar o marido. Flor de Lis, no tribunal do júri, foi condenada a 50 anos de cadeia. E ela, o filho Flávio, foi condenado a 33 anos. E a filha, que foi ex-namorada, que tinha ciúmes, porque ela gostava dele, pegou 31 anos de cana. Todos estão presos. Pergunta que não quer calar. Quando que Flor de Lis vai deixar a cadeia? Fiz as contas, ela deixa a cadeia quando completar 80 anos de idade. Pouco para ela. Ela tem hoje 60 e poucos anos, ela tem uma boa cadeia para puxar. Agora, o que nós descobrimos? E isso é investigação nossa frente ao inquérito policial, é que ela tinha um amante. Quando ela estava junto com o marido? É. E isso teria sido determinante para não querer mais saber do pastor Anderson. E eliminar ele. Porque o pastor Anderson era marido e sócio, né? Sócio. Porque né? quando ele conheceu ela era pobre. Então, quer dizer, isso daí foi movido por dinheiro também. E uma coisa que me ficou Ambição. assim, que me ficou muito aparente, e a gente, quando na cena do crime a gente faz as histórias, eu busco entender quem é Flor de Lis. E eu pude perceber que ela gostava de sexo. Era uma pessoa que sempre teve homens, ela gostava. Tá? Apesar de ser pastora, ela gostava de sexo. E isso, talvez, ela tenha desanimado e não enjoou do pastor Anderson, teria arrumado um amante e, a partir daí, foi tramado uma morte, não pelos filhos adotivos, todos os filhos dela. De sangue mesmo. De sangue. Caraca, mano. Ou seja, um caso dramático, se você quiser conhecer essa história, completo. Desde a história dela, quando ela era menina, até tá tudo lá ela presa na cena do crime, foi a penúltima história agora, é realmente de arrepiar. Agora, o que mais me impressiona, uma mulher de talento, uma mulher que realmente, poder. até um determinado tempo, ela realmente gostava de cuidar de crianças. Ela tinha essa capacidade. Agora, a pergunta é, aonde foram parar todos esses filhos? Então, Aquele monte de filho, então, e quem aí? que vai ficar?
ficou... As crianças, os adolescentes, Aí, ficam em desespero. Crianças pequenas, dá uma olhada. Aumenta um pouquinho aí, GG. Isso aqui aí tá bom. É tipo 1 ano e meio antes que o Anderson faleceu. Dá uma olhada, as crianças todas bem arrumadinhas, bem vestidas, todas estudadas. É uma judiação. Tudo isso, sargento, é ganância. Ganância. É dinheiro e sexo. Porque, no meu modo de entender, ela abandona Deus, ela abandona a fé, ela se iludiu com o cargo, se iludiu com o dinheiro e se deixou iludir também pela questão sexual, não teve controle. Ou seja, todas essas crianças que a gente vê que era um ambiente legal. E eu fico agora imaginando aonde foi parar. Essas crianças. Porque parou dinheiro, teve que gastar dinheiro, acabou o dinheiro. Acabou. O que são dessas crianças? E muitas dessas crianças que estão aqui, adolescentes, eram da chacina da Candelária, que também estavam na cena do crime. Crianças de rua, que ela pegou. Então, até um certo momento, ela foi uma pessoa que realmente foi diferente. Porque ela tinha... Fazia diferença. Ela tinha um cuidado com as crianças de rua. Mas olha no que acabou a vida dela. O que a Fernanda Andrade falou, nunca foi um lar. Era um complexo dividido pela sua afinidade. É que ela tinha afinidade com as crianças ali, né, meu? Mas, pô, infelizmente... Um abraço aí pro Tiago do Café e Murro, que tá com a gente aí. Valeu, Tiagão. Aqui ela chorando no túmulo. Antes de ser presa, ela estava sendo processada, tá? Ela foi lá e mandou gravar. É uma cena isso daí, né? Tem áudio aí, ela é bem forte, viu? Ó. Ó. Pilantra. É forte. É forte. Pilantra. Agora, ó, veja, tem um detalhe, ela é atriz, mas ela peca num detalhe de mentiroso que eu fico atento. Ela chora e não derrama lágrima. Nada. Não, porque a pessoa é lágrima falsa, de crocodilo. Lágrima não tem lá, secou a lágrima dela. Agora, o Guilherme Wanson falou, é lágrima de crocodilo. Ela foi lá com o filho dela, pediu para filmar, fez o show e postou, porque ela era um sucesso nas redes sociais. E ninguém acreditava que ela era a mandante do crime, mas 50 anos de cadeia, acabou o período dela de enganação e agora ela sairá da cadeia com 80 anos nas costas. Boa. É pouco para ela, é pouco. Pessoal, ó, Dr. Lordelo é sucesso, né, irmão?